Leve 3, Doces no Lasco, loja da fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Oito horas 14 minutos, estamos de volta no Folha no Ar, primeira edição. Nosso convidado de hoje, o juiz Glaucenir Oliveira. Doutor Glaucenir, nós estamos entrando no último segmento, são 8h14, vamos até 8h35, mais ou menos, portanto temos aí uns 20 minutos ainda de papo. Eu acho que a gente pode falar um pouco local, um pouco da nossa região. A gente falava aqui fora do ar, um comentário que é geral, quer dizer, de que Campos ainda está um pouco arraigado em certos pontos. É uma cidade de quase 600 mil habitantes, que para padrões americanos, por exemplo, são metrópoles. Né? Uma cidade de 500 mil habitantes dos Estados Unidos é uma metrópole. Né? Se você somar a capital da Califórnia, Sacramento, com a capital do estado de Nova York, Albany, não dá 400 mil habitantes as duas, não, dá um pouquinho mais. Nós temos aqui 500 e tantos mil, contando a região, o entorno, muito mais. Né? A história do assistencialismo, vamos chegar no papo dentro do que o senhor pode falar da Operação Check-in, Operação Caixa d'Água. Mas isso é uma coisa que vem, é o político que impõe isso ao povo, esse a gripe ainda não me deixa. Ou é inverso? O povo que pede isso. Olha, eu não sou político, né? Sou jurídico. Mas como cidadão e preocupado com as questões do nosso país, do nosso município, onde nós vivemos, eu creio que é uma rua de mão dupla, né? Políticos hoje em dia, não só em Campos, mas no Brasil inteiro, se aproveitam do assistencialismo barato e politiqueiro para dominar, sobretudo, a classe mais baixa da população, direcionando as suas atitudes, as suas escolhas, mas, infelizmente, o povo se deixa, né, entregar a isso, se vende, entre aspas, a isso. Eu acho que a população, seja campista, né, do nosso município, seja do Brasil, ela tem que buscar melhoria de condições de vida, ela tem que buscar dignidade. Oportunidades de emprego, né, trabalho, crescimento do seu município, que o município crescendo automaticamente vai criar postos de emprego e oportunidade para crescimento e para ter dignidade. Mas geralmente o que a gente vê é que as pessoas não querem dignidade, elas querem assistencialismo. Quer o peixe, né? Não quer aprender a pescar. Ela quer um chequinho ali, um vale gás aqui, um Bolsa Família ali, e para ela está muito bom, elas ficam acomodadas e vivem com isso, e está tudo bem, ela acha que o governante que vive do assistencialismo, ele é uma grande pessoa que faz alguma coisa por ela, e na verdade não está fazendo nada por ela, está fazendo por si mesma. As pessoas precisam se conscientizar e crescer, amadurecer, porque, como você disse, a cidade hoje tem, em termos de 600 mil habitantes, deveria ser considerada uma cidade grande, inclusive dentro do Brasil, não é só em outros países, não. Mas, quando pessoas que não conhecem ouvem falar de Campos, como a cidade do petróleo, dos royalties e por aí vai, quando chega em Campos tem uma decepção. É uma cidade atrasada no tempo, a cidade que não oferece oportunidades que deveria oferecer pelo tamanho, pela população e pelo poderio econômico que tem ou deveria ter, mas que ficou realmente parada no tempo. Então, se o povo se conscientizar disso, e a única arma do povo é voto. Agora, se continuar vendendo voto para assistencialismo, eu disse isso no povo do Brasil inteiro, não é só de Campos, não. Se continuar se vendendo ao assistencialismo, vai para o buraco. Porque, na verdade, alguém paga por isso, né? Porque não existe comida grátis. É o próprio povo que paga por isso. Ele não percebe que ele mesmo está pagando por isso. Há coisas de assistencialismo politiqueiro que a gente vê de cara, quem tem um mínimo de inteligência, que a conta não fecha. Você fazer, por exemplo, um restaurante a R$1, que existe talvez em alguns lugares do Brasil, no Rio, existe ou existia em Campos, eu não acompanho isso, ouço falar. Agora,
onde que essa conta vai fechar? A R$1 para a pessoa ter um prato de comida boa, com um suco, uma sobremesa. É bacana, dar comida a quem precisa. Mas muitas pessoas a gente sabe que vão ali e não precisam. Vão ali justamente para comer, para economizar. E não precisam. Tomam lugar daquelas pessoas que precisam. Isso é uma questão de consciência. Agora, a conta não fecha. Durante muito tempo em Campos, como cidadão, eu sei porque eu pagava, como pago, o transporte da minha empregada, né, secretária do lar. Essa questão durante muitos anos de passagem a R$1, essa conta não fecha, pelo amor de Deus. É muito bom para o povo falar, passagem a R$1, R$2 eu vou ao trabalho e volto. Para mim era bom como empregador lá da minha secretária, que eu pagava R$2, a minha secretária anterior vinha de Morro do Coco, 40 e poucos quilômetros. Com R$2, para mim, como empregador, era bom. Mas eu sabia e sei que essa conta não fecha. Uma hora ia estourar, e estoura. E estourou. E por falar em estourar, como é que estourou? Como é que estouraram essas duas operações, chequinho e caixa d'água? E como é que foi o desenrolar? O que você enfrentou? Até onde você pode falar? Olha, eu posso falar sobre questões jurídicas, até porque as decisões do Poder Judiciário, segundo a Constituição dispõe, são públicas, né? As decisões do Judiciário são fundamentadas e públicas. Então, tudo que foi produzido é público hoje. Enfrentei questões da política regional que envolviam justamente a compra de votos. O assistencialismo, feito de uma forma totalmente ilegal, passando por cima de todos os parâmetros e todas as formalidades legais, com o único intuito de angariar votos, de comprar votos para manter determinadas pessoas no poder. Essa compra de votos, ela se estendia à eleição, digamos, de prefeito e à eleição de vereadores. Sim, porque são eleições feitas em conjunto. Porque com a eleição de vereadores, você garante a maioria na Câmara para o prefeito X. O que é importante para o prefeito, exatamente. Porque a gente sabe que no Brasil, no sistema político brasileiro, é muito difícil, não é impossível você governar sem a Câmara. Com certeza. É impossível. Até para a questão de aprovação de contas da gestão. Exatamente. Então, é impossível. E outra coisa também que me chamou muito a atenção, embora eu não tenha, como eu já disse no início, familiaridade com esses casos, não tenho conhecimento desses casos, a denúncia partiu dos assistentes sociais. Sim, que trabalhavam observando as formalidades legais para a concessão desse benefício chamado cheque cidadão, que foi conhecido como check-in. Essas assistentes sociais verificaram que estavam passando por cima delas, quer dizer, estavam passando por cima do trabalho que elas desenvolviam de análise para conceder ou não a determinada família o cheque cidadão. E isso tomou um vulto muito grande. Em determinado momento de meses anteriores ao pleito, cresceu de cerca de 11 mil cheques cidadão para, numa pancada só, 18 mil cheques. Devendo-se ter em mente ainda, para quem não sabe, que há muito tempo não se concedia cheque cidadão, naquela época, por falta de verba. Não se estava concedendo. E, de repente, num período muito curto, pulou de 11 para 18 mil. E cheques cidadãos eram distribuídos aleatoriamente para candidatos a vereança, para que eles distribuíssem como quisessem e bem entendessem nas comunidades, sem passar pelas formalidades legais, pelos estudos, pela mão das assistentes sociais, que tinham essa função de fazer ali a análise cadastral de acordo com os requisitos legais. Em outras palavras, quando você passa de 11 mil para 18 mil, evidentemente que não havia um controle. Num período muito curto de passagem, em torno de 3 meses aí, anteriores ao pleito. 11 mil, mais quase 70%, né? Quase 70%, e sem controle, porque aí acaba ficando sem registro isso. Sim, o controle era feito por eles, que distribuíam o cheque cidadão, e não por quem deveria fazer esse controle, que era a secretaria própria, através do estudo do cadastro das assistentes sociais. Isso foi denunciado, foi investigado a fundo, e tinha que ser, porque isso é uma coisa grave. Isso influi na escolha de governantes, de representantes legais, né, na democracia.
E com essa investigação que foi a fundo, obteve-se provas firmes, reais, concretas, muito concretas, dos crimes. E foi com base nisso que os autos do processo da investigação chegaram até mim, como juiz eleitoral. Eu analisei a fundo tudo e, na minha visão jurídica, analisando tudo que me foi apresentado, eu verifiquei que havia realmente a hipótese de vários crimes envolvidos com isso aí. Foram 7 vereadores envolvidos? Eu não me lembro agora o número, né? Não me lembro. Quantidade, mas eu acho que... Os fatos eram muito graves, um desvio de verbas públicas muito grande, com interesses meramente politiqueiros. E como se caracterizava, né? A gente chama de tipificação, né? Tipificava os crimes, eu entendi por bem de decretar prisões, de receber a denúncia do Ministério Público Eleitoral, e o processo prosseguiu até finalização com uma instrução muito rigorosa, muito bem feita, e que demonstrou, por A mais B, não só a existência dos crimes, mas da autoria, tanto que redundou em condenação. E as tentativas que o senhor sofreu de processo, de pessoas que o senhor estava condenando, de perseguição, sabe, não sei nem como definir a palavra, como se o senhor estivesse perseguindo essas pessoas. Isso aí, infelizmente, hoje no Brasil, em razão de um trabalho eficiente e eu acredito realmente louvável do Poder Judiciário, não só em Campos, mas pelo Brasil inteiro, inclusive com a Lava Jato, que envolvendo empresários poderosos economicamente, políticos que são ou se acham poderosos. Todo promotor ou procurador ou juiz que trabalha nessa linha de frente, principalmente se ele é rigoroso, como eu sou considerado muito rigoroso na aplicação da lei penal, também da lei penal eleitoral, ele passa a ser perseguido. Porque eu costumo dizer o seguinte: quando essas pessoas e suas defesas, né, seus advogados, não conseguem atacar os fatos e as provas, eles passam para um outro prisma, eles passam a atacar a figura do juiz, a figura dos investigadores, dos promotores, procuradores e a figura do juiz principalmente, que é quem tem o poder da caneta para decidir sim ou não, condeno, absolvo, prendo, solto ou não prendo. E essa prática hedionda se demonstrou muito clara nos processos em que eu atuava como juiz. Passei a ser perseguido. Foram diversas ações contra mim, penais e administrativas. A ameaça pessoal o senhor não recebeu? Veladas. Veladas, né? Eu prefiro até não comentar sobre isso para não polemizar, mas veladas. Não é à toa que o Tribunal de Justiça tomou a frente, sem um pedido meu. Isso é de esclarecer, eu não pedi nada. Eu acho que o juiz ele tem que vestir a camisa, ele está na linha de frente, ele sabe que ele vai enfrentar. E não é a primeira vez que eu enfrento casos assim, nesses 23 anos de carreira. Já andei no passado, durante 2 anos, com segurança também, até para ir na padaria, por ter enfrentado gente poderosa. Então, estou acostumado e eu sei o que as consequências disso. E visto a camisa, ou eu sou juiz ou eu não sou. Ou faço meu trabalho ou não faço, não posso me acovardar. Então, fui à frente e o próprio Tribunal de Justiça, entendendo pela situação periclitante, que eu precisava ser protegido para me dar a paz de espírito e a condição de exercer o trabalho, tomou iniciativa institucional, oficial, de colocar segurança 24 horas para mim, com carro blindado. Foi feita uma série de serviços de inteligência em volta disso, entendeu? Justamente para me dar a possibilidade de trabalhar. Mas é evidente que isso aborrece, isso é ruim, isso muda a vida da gente. É o que eu ia acrescentar isso agora, porque mesmo que o senhor tenha certeza, com toda a segurança, com toda a proteção, que nada vai acontecer, eu acho que deve ser um incômodo muito pessoal grande. Muito grande saber que chegou a esse ponto. Pessoal e familiar. Afeta muito. A gente quer... Mas a tentativa é de tirar a paz de espírito e de incompatibilizar o magistrado com a direção do processo. Principalmente com esse magistrado que tem uma linha dura. E eu sou linha dura e alguns me criticam por isso, mas para mim isso soa como orgulho. Alguns advogados dizem que eu não tenho uma mão, eu tenho uma marreta. Mas é porque no meu trabalho eu aplico a lei de forma rigorosa como eu acho que tem que ser e defendo a sociedade. Olha só, doutor Glaucenico, interessante o comentário de uma ouvinte nossa, Viviane Gomes Mata.
Ela falou: sou de Barra de Itabapuana e ouvi de um morador de lá que procurou um vereador da cidade dizendo que um parente precisava de um exame. E ele respondeu, e se ele poderia conseguir esse exame. Ele respondeu: peraí, eu arrumar um exame? O rapaz falou: sim, eu fiz campanha para o senhor e votei no senhor. Aí o vereador respondeu: mas eu paguei pelo seu trabalho e paguei pelo seu voto. Ainda tem que arrumar um exame? Aí diz que o rapaz ficou sem palavras, né? Pois é, né? E assim caminhou minha unidade, como ela termina, calada por qualquer R$100. Pois é, o que eu disse anteriormente, às vezes a pessoa não percebe que está se vendendo, que vai ter problemas sérios e falta de algumas coisas estruturais, né, de necessidade lá na frente, porque num momento específico de eleição ele se vende por qualquer R$100 ou R$50 ou por uma cesta básica. E depois reclama, né? Exatamente. Depois reclama. Bom, falando um pouquinho, não sei se o senhor pode... Nós estamos em 2019, 2020 está aí, né? Já começou, está quente a campanha eleitoral. Nós temos o prefeito Rafael Diniz, que é o prefeito e, claro, já se declarou pré-candidato. Tem o governo, tem a máquina, todos sabem disso. Temos a oposição principal, que é Vladimir Garotinho, que não se declara pré-candidato, mas diz que há um processo, um projeto, e que nesse projeto não é ele o prefeito. Se for o caso, a mãe, se ela tiver liberdade para se candidatar, ela seria a candidata, mas nós sabemos que é muito difícil reverter a situação jurídica dela, do pai nem se fala, e Vladimir provavelmente será a candidatura que vai polarizar com Rafael Diniz. Mas temos também nós temos Rodrigo Bacelar, nós temos Gilviana, temos várias pessoas que já estão, Marcelo Mérida, que estão se anunciando, se deixando anunciar pela pré-candidatura. Como morador da cidade, como munícipe, como chover essa campanha já um ano antes da eleição? E essa polarização toda. Veja bem, eu não sou campista, né? Eu sou carioca, mas tenho laços em Campos, tenho muito carinho pela cidade, aqui tenho a maioria dos meus amigos, considero muito a cidade, trabalhei aqui, como eu disse, desde que eu era defensor público, como juiz, fui embora para ser juiz no Rio de Janeiro, voltei para cá agora, por opção. Então me preocupo muito com a situação, eu não diria a situação política da cidade, me preocupo com a situação econômica e estrutural da cidade, do cidadão campista, que precisa ver o município crescer, né? A sua cidade crescer, melhorar, progredir. Como hoje me considero um cidadão campista, né? Moro, trabalho aqui, tenho minha família aqui. Em primeiro lugar, não é possível fazer campanha agora. É contra a lei eleitoral. Não está em momento para isso. Isso pode até gerar processo por campanha antecipada. É claro que todos aqueles que querem se aventurar aí na política, tentando galgar o cargo da prefeitura, vão se mexer, fazer suas coalizões e começar a trilhar o caminho de suas plataformas eleitorais aí, seus programas, que eu acho importante. Como é que funciona isso, doutor Glacenias? É proibido dizer que é candidato, mas pode dizer que é pré-candidato? É porque a lei eleitoral ela deixa um pouco de brecha nisso aí. A gente, por exemplo, o juiz eleitoral, quando algum pedido, principalmente do Ministério Público Eleitoral, é apresentado nesse sentido, falando sobre campanha, propaganda antecipada, que é ilícita, em razão dessa brecha da lei, a lei deixa um pouco em aberto, dá um pouco de subjetividade ao juiz para entender aquilo que, como propaganda antecipada, como campanha antecipada ou não. Discutiu-se muito isso na campanha ou na pré-campanha para a presidência da República. Todos estavam fazendo de uma forma, digamos assim, velada, e ocorreram, inclusive, ações judiciais em Brasília quanto a isso. Mas há subjetividade, né? No caso concreto, a gente tem que analisar. Mas o fato é que não pode fazer. Não pode fazer campanha antecipada, é ilícito.
Agora, quanto aos candidatos, a grande maioria eu nem conheço pessoalmente. Eu conheço de ouvir falar, né? Campos, apesar de ser uma cidade de quase 600 mil habitantes, parece um feudo, uma cidade do interior pequena, né? Ou todo mundo conhece todo mundo, ou pelo menos já ouviu falar de todo mundo. Já ouviu falar. É assim que as coisas acontecem aqui, diferente na cidade grande. Então, a grande maioria eu conheço apenas de ouvir falar. E aqueles que eu conheço, conheço de vista apenas. Como dizia minha avó campista de verdade, dizia assim, eu vejo falar. Vê falar, né? Vejo falar. Entendi. Eu vi falar. Sentido, é isso mesmo. Ela dizia isso. Alguns poucos conheço de vista. Até porque, como juiz, seja criminal, seja eleitoral, não devo procuro não manter contato com políticos, né? O que não me impede de conhecer ou até ter amizade com algum, porque se torna político depois. Nenhum juiz é impedido de ter amizade com qualquer pessoa que seja candidato a político. Claro, isso lógico, é a questão da vida, a gente vive em sociedade. Mas eu procuro me manter equidistante nesse sentido também. Às vezes me convidam para alguns eventos, já me convidaram para homenagem, até na Câmara aqui, eu agradeço, mas saio meio que pela culatra e tal, para não fazer um vínculo, né? As pessoas são maledicentes. Então, eu tomo muito cuidado com isso. De qualquer forma, seja quem for o candidato, seja quem for o que venha a conseguir ser eleito, eu acho que tem que fazer um governo decente. A população brasileira já demonstrou que não aguenta mais corrupção, que não aceita mais conchavos, politicagem. Como eu disse no início aqui, a população tem que amadurecer para parar com essa coisa de se entregar para R$100, R$50, chequinho disso, vale daquilo, porque isso não está contribuindo com a vida dele, está contribuindo com a pessoa que está comandando o governo, e ela não percebe isso, como esse caso da ouvinte que falou agora aí sobre o primo dela com o vereador. É nesse momento que ele vai ver o que aconteceu, o que ele fez de errado, de vender o voto, isso é crime, inclusive. Mas é preciso que se pense positivamente no sentido do crescimento, do progresso da cidade, sem corrupção, sem desvio de dinheiro público, porque somos todos nós que pagamos impostos e nós temos direito a ver a progressão, o crescimento da cidade sem corrupção. Se o povo não se conscientizar disso, e se o candidato ou o eleito não se conscientizar disso, nós vamos continuar no mesmo buraco. E a Justiça Eleitoral, creio eu, vai atuar com mão de ferro, como foi essa última eleição. Nós trabalhamos muito rápido, né? Muito rápido. Inclusive, teve um programa, vários jornalistas famosos, teve um programa, inclusive, do Jô Soares, logo depois da Operação Check-in, que o Jô Soares se reuniu com aquelas que ele chamava de meninas do Jô. As meninas do Jô. Tal, né? Jornalistas famosos e tal. Conheço todos. E eu assisti nessa época, eu tenho isso inclusive gravado, que elas elogiaram o trabalho da Justiça Eleitoral de Campos, que, segundo elas, atuou muito rápido, realmente atuou muito rápido. Tem que ser assim. A população precisa de respostas rápidas da Justiça, sobretudo da Justiça Eleitoral. Essa coisa de você acaba um pleito eleitoral e o processo, seja qual for, de investigação judicial eleitoral, que dá perda de cargo, cassação de mandatos, seja processo criminal eleitoral, que vai redundar também nessas consequências, de ficar tramitando durante todo o tempo dos 4 anos seguintes até a próxima eleição e não ter sido decidido, como eu já julguei processos assim que caíram na minha mão, isso tem que acabar. A justiça tem que ser rápida, principalmente eleitoral, porque senão não adianta. Doutor Glossenir, eu vou colocar como última pergunta, a gente está falando até da parte local, mas como última pergunta, um pequeno artigo que eu li essa semana sobre a velocidade com que o Supremo responde, por exemplo, às demandas e tentativas de habeas corpus, no caso do ex-presidente Lula. Rapidez, né? Determinam que ele vá para Tremembé, no mesmo dia já mudam, não, vai ficar. E às vezes o Supremo tem casos de pessoas condenadas e tentando a terceira instância, a última instância, e que leva anos e anos e anos e os casos não são analisados, não são julgados. Sim. Essa diferença de valores na hora de celeridade. Você fala muito da necessidade de se acelerar a justiça no Brasil. A gente sabe disso, sim, porque a lentidão ela causa custos enormes, né? Não só custos financeiros, custos pessoais, sim, de pressão, sim, de trabalho para todo um ministério. Não é só o juiz, é o funcionário que trabalha. Né? Sim, o custo elevado disso. O custo elevado. Só para iniciar o cerne mesmo da sua pergunta, eu quero só lembrar, primeiro,
A lentidão da justiça tem várias causas. E é complexo falar isso aqui tão rápido, mas nós necessitamos de mais juízes. Nós temos inúmeras vagas de juízes no Estado que não são preenchidas por falta de concurso e também porque o concurso é tão difícil que não consegue aprovar. E segundo, justamente por essa legislação processual tão leniente, tão vagarosa, que é provida de inúmeros recursos, é recurso do recurso do recurso. A verdade é essa, falando assim para o leigo, né, o ouvinte aí entender. Temos que acabar com isso em reformas processuais. Agora, nessa questão aí de transferência de Lula para Tremembé, realmente veio a um julgamento muito rápido, passando por cima, né, de outros que são importantes também, estão lá para serem julgados. Nesse julgamento, o que eu posso dizer é o seguinte, foi 10-1, o único que foi vencido ali foi o ministro Marco Aurélio, e eu sou obrigado a concordar com a visão do ministro Marco Aurélio naquele dia. Com todo o respeito que eu tenho aos ministros do Supremo, 2 foram professores meus, como eu disse aqui no início, tenho o maior respeito, uma admiração por eles, mas o ministro Marco Aurélio, em síntese, disse o seguinte: não cabe competência ao Supremo para decidir este pedido da defesa do Lula. Por quê? Isso é uma questão básica processual. A decisão que foi combatida é a decisão de um juiz de primeiro grau. Como é de um juiz de primeiro grau, ela tem que ser combatida através de habeas corpus ou recurso próprio no segundo grau, que no caso em questão é Tribunal Regional Federal. Passando dali, se não conseguir, vai atacar no STJ e, por último, no Supremo. No entanto, houve o que a gente chama de supressão de instância. Saiu da mão do juiz de primeiro grau. Passar por cima, né? A supressão de primeira instância. Saiu a decisão da mão do juiz de primeiro grau e foi direto para a Suprema Corte. Suprimiu instâncias. E o ministro Marco Aurélio enfatizou isso. Falece competência, no meu ponto de vista jurídico, com todo o respeito, mas seguindo o entendimento que o ministro Marco Aurélio esposou ali, eu acho que falecia a competência ao Supremo para decidir aquele caso. Era para o Tribunal Regional Federal decidir, até que, em casos de recurso, seja do Ministério Público, seja da própria defesa do Lula, chegasse, observando as normas processuais, até o Supremo Tribunal Federal. Doutor Glaucenir, nós chegamos aqui, são 8h41, chegamos ao final aqui no nosso programa. Eu agradeço imensamente a sua presença, a sua paciência. Não, o prazer foi meu. De entender que o meu pequeno conhecimento jurídico, claro, né? Mas principalmente dos assuntos que dizem respeito à cidade aqui, mas eu acho que se esclareceu muito bem aqui a história da Chequinha e da Caixa d'Água. Porque é uma questão que as pessoas, sobretudo a população, tem que entender. Diz que o juiz é muito solitário. Realmente ele é muito solitário. Às vezes ele se afasta até da família para desempenhar o seu munus. E, embora isso, inclusive, os políticos hoje em dia batem nos juízes e a população, grande parte da população é incrédula e às vezes ignorante no sentido de ignorar, né? Não no sentido pejorativo, vai atrás das alegações dos políticos, os juízes do Brasil, via de regra, trabalham muito. Nós nos estressamos, há casos de vários juízes com estafa, com problemas inclusive de coração. Aqui em Campos tivemos casos de juízes aqui com infarto, pela carga de trabalho, e não é só a carga de trabalho, é a pressão que nós sofremos dia a dia da sociedade, dos advogados, da Defensoria, do Ministério Público, de órgãos correicionais, do CNJ. É muito difícil ser juiz no Brasil de hoje. E quando a gente veste a camisa, quando é um juiz de raiz e veste a camisa e quer trabalhar para o bem da sociedade, ele encara certos problemas, essa situação dele se agrava e se afasta, muitas vezes, da família. Então, é necessário que a população entenda o nosso trabalho. Não é fácil. Na verdade, é dificílimo passar no concurso para magistratura, sobretudo no Rio de Janeiro. Dificílimo. Mas eu costumo dizer que é muito mais difícil você se manter nela. Você tem que ser vocacionado. Eu mesmo já pensei várias vezes, de forma concreta, em abandonar a magistratura. Por questões várias. Até por questão de saúde, mental, inclusive. É muito difícil, mas eu, como vários outros colegas, eu sou um vocacionado para a magistratura. Eu amo aquilo que eu faço, eu gosto de ter esse poder de decidir, de fazer um trabalho correto, honesto para a sociedade, mas tem muito onda. As pessoas pensam que o juiz é só poder, não é. O juiz tem talvez mais deveres do que poder. É muito complicado. Onde existe o poder, existe também o dever. Exatamente. Entendeu? Mas a gente trabalha e tenta fazer o melhor possível. E eu agradeço também a oportunidade, porque
nessa questão do juiz ser muito solitário, às vezes a gente fica muito afastado e até encastelado. Fala-se, o juiz é encastelado. Não é porque a gente quer. Eu sou um homem muito simples, eu gosto de colocar minha baiana e ir andando na padaria, e falar com o porteiro, encontrar todo mundo, conversar, mas, infelizmente, alguns problemas inerentes ao desempenho da função, ao cargo, nos impede de fazer isso corriqueiramente. Principalmente quando a gente está passando sobre problemas de escolta e tudo aí que a gente não pode nem botar uma baiana na padaria, tem que ir escoltado, dependendo da situação que enfrenta. Mas é uma oportunidade de manter um contato mais direto com a população, esclarecer sobre o nosso trabalho e tal. Acho que isso é muito salutar. Eu agradeço a oportunidade. E eu li para encerrar, uma frase muito interessante que eu li essa semana, dizendo assim: procure na vida fazer o que você gosta, como trabalho, porque você corre o risco de não trabalhar nem um dia da sua vida, porque é tanto prazer. Sim. E que mesmo com esforço, mesmo com os percalços, acaba sendo uma coisa tão prazerosa que é como diz, né? Não estou trabalhando, eu estou me divertindo, Isso. Né? E a experiência mostra isso. Se me permite, para finalizar minha fala, eu gosto muito da história de Júlio César, imperador romano. Ele disse, uma das frases célebres dele, disse o seguinte: a experiência é a mãe de todas as coisas. E no dia a dia, nesses 23 anos de carreira, a experiência realmente tem sido uma mãe para mim, em tudo que eu estou enfrentando. Bom, só para encerrar, só para dois ouvintes nossos, um João Marcelo, diz que já se tornou seu fã, e o outro Sandro Soares de Oliveira, falou assim: doutor Glaucini, além de tudo, é bom de bola. Obrigado. Um abraço, Glaucini, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um abraço a todos. Junto com a Folha FM. E nós vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes. Já pensou em concorrer a R$1.000 em vales compra todo dia? Então vem